Glória a Deus, aleluias. Deus seja louvado nesta manhã. Aleluias. Glórias a Deus. Quero saudar todos os irmãos na paz do Senhor Jesus, neste domingo pela manhã, dia 26 de julho de 2020. Que Deus possa estar contigo, que Deus possa estar na sua vida, na sua família, neste domingo, a qual o Senhor nos permite mais uma vez nos despertarmos, nos acordarmos na presença dEle. Glorioso seja o nosso Deus. Nós somos aqui da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo Circuito das Águas, Amparo, Guaxupé. Aleluia. Amparo, São Paulo, aleluias. Meus queridos irmãos, na lição de hoje, lição de número 4, nós estamos estudando, essa lição maravilhosa, que é uma edição especial da CPAD, onde nós estamos, aleluias, estudando os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Na lição de hoje, a lição de número 4, nós vamos estudar sobre a construção do templo enfrentou oposição. Toda obra de Deus, toda obra que Deus designa as pessoas a fazer, sempre vai ter oposição. E a construção do templo de Deus aqui também houve uma oposição. É o que nós vamos falar, nesta manhã de domingo. Tenho certeza que Deus, aleluia, irá nos dar um entendimento, que Deus irá abrir a nossa mente, nosso coração nesta manhã, dia 26 de julho de 2020, dia dos avós. Um abraço a todos os avós, que Deus possa abençoar. Também hoje é o aniversário da minha sogra, Diaconisa Cidinha, aqui da nossa igreja. Que Deus possa abençoar ricamente a vida dela, com muita saúde, com muita paz. Que Deus possa abençoá-la ricamente. O texto áureo: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Está ali no livro de Neemias, capítulo 4, versículo de número 6. A verdade prática, meus irmãos: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Então, nós precisamos confiar verdadeiramente em Deus, para que nós possamos vencer todas as resistências do nosso adversário, do maligno. A leitura diária na segunda-feira foi Neemias capítulo 4, versículo 1 ao 5, onde nós vamos ouvir e ver também a oração que vence a resistência. Na terça-feira, Neemias 4, 6, o trabalho que vence a resistência. Na quarta-feira, Neemias 4, 9, a vigilância que vence a resistência. Na quinta-feira, Neemias 4, 14, a bravura que vence a resistência. Na sexta-feira, Neemias 4, 15 ao 18, a precaução que vence a resistência. No sábado, Neemias 4, 18 ao 19, a união que vence a resistência. Meus irmãos, diante dessa leitura diária aqui, que podemos fazer, a gente vai aprender que a oração, o trabalho, a vigilância, a bravura, a precaução e também a união, ela vem nos ajudar a vencer, as resistências do maligno, ou seja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Vamos fazer a leitura bíblica em classe. Eu convido você a pegar a sua Bíblia neste momento, abrir no livro de Esdras, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 7, 9, 11 e 13, depois o versículo 15, 16 e depois o versículo 21 ao versículo de número 24. Livro de Esdras, capítulo 4. Abra a sua Bíblia hoje, deixa aberta em Esdras, deixa aberta em Neemias. Vamos falar muito, aleluia, a respeito desses homens de Deus. Então aqui a leitura bíblica em Esdras, capítulo 4, a partir do versículo de número 7, vamos ler. Você que abriu sua Bíblia, glórias a Deus. Esdras, capítulo 4, versículo 7. E nos dias de Artaxerxes escreveu Bislão, Mitredate, Tebeel e outros da sua companhia,
a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua sírica. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, e outros da sua companhia, dinaitas e afarsaquitas, tarpelitas, arfarcitas, arquevitas, babilônicos, susanquitas, deavitas e elamitas. Este, pois, é o teor da carta que ao rei de Artaxerxes lhe mandaram, teus servos, os homens do rio em que tal tempo. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde, e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei, que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem desta maneira, não terás porção alguma dessa banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para o prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Essa é a nossa leitura bíblica em classe, nessa data de hoje, nesse domingo, nessa lição. Oremos ao Senhor neste momento para que Deus possa abrir o nosso entendimento nesta manhã. Eu tenho a certeza que Deus falará grandemente em nossos corações, porque isso é a intenção de Deus, isso é a vontade de Deus, falar em nossos corações. Então abra o seu coração para Deus, abra a sua mente para Deus nesta manhã. Deixa Deus operar, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer algo extraordinário na sua vida nesta manhã. Então vamos orar ao Senhor. Meu querido Deus, meu eterno Pai, graças nós te damos, Senhor, neste domingo pela manhã, Senhor, meu Pai. Em poder, Senhor, meu Deus, aprender mais de Ti, Senhor. Em poder, Senhor, meu Deus, meditar nas Tuas Escrituras Sagradas, Senhor. Nesta manhã nós te louvamos, te agradecemos, meu Deus, pela nossa vida, Senhor. Pelo ar que nós respiramos, pela nossa saúde, Senhor. Eu tenho a certeza que o Senhor está conosco nesta manhã, Senhor. Por isso, Senhor, venha, meu Deus, nos ensinar. Venha abrir o nosso entendimento, venha abrir, Senhor, o nosso intelecto nesta manhã, para que nós possamos, Senhor, meu Pai, entender a respeito, Senhor, meu Deus, dessas Escrituras, meu Pai. Vem sobre as nossas vidas nesta manhã, Senhor, meu Deus. É o que nós lhe pedimos, meu Pai, e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Então, o título, já vem falando, A construção do templo enfrentou oposição. Assim edificamos o muro, e todo o muro se encerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Glórias a Deus. O coração do povo se inclinava a trabalhar em prol da obra de Deus. Aqui, meus irmãos, temos como objetivo geral mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer. Quando nós confiamos verdadeiramente em Deus, nós nos tornamos homens e mulheres vencedoras, E vencemos o quê? Vencemos as resistências do maligno, vencemos a afronta, vencemos a oposição do maligno.
Nós sabemos que o diabo, nosso adversário, ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir, mas o Senhor veio para nos dar renovo, o Senhor veio para nos colocar confiança. Então nós precisamos confiar plenamente em Deus. Quando nós confiamos plenamente em Deus, nos faz de nós vencedores, porque em Cristo somos mais que vencedores. Quando nós estamos, aleluias, como vencedores, nada vai nos abalar, né? A resistência do inimigo, ela vai ter que cair por terra. No tópico primeiro, vamos estar mostrando como se deu o lançamento, né, dos alicerces no templo, como foi a reconstrução aqui do templo. No tópico 2, saber que os samaritanos se opuseram à construção do templo, ou seja, aqui, né, os samaritanos ali, eles se opuseram àquela construção daquele templo, mas Deus, meus irmãos, sempre esteve no controle. Tudo que Deus ele prometeu, ele cumpriu, ele há de cumprir nas nossas vidas, cada dia mais. No tópico 3, explicar a falta de resistência dos judeus. Muitas vezes nas nossas vidas, meus irmãos, vai chegar um momento que nós vamos ter, né, falta de resistência, mas a palavra do Senhor fala que nós precisamos nos fortificar nele, nós devemos confiar nele. Isso, meus irmãos, ajuda a nos tornarmos fortes, resistentes a toda cilada, a todo mal do inimigo. E no tópico 5, né, que é o último tópico, vamos discorrer a respeito da reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra, né, onde ali pararam a obra, e a gente vai ver a reação, né, do adversário, ou seja, dos opositores. Na lição desse domingo estudaremos um momento especial na vida do povo de Deus após o exílio: a reedificação do templo, um lugar de adoração e comunhão com o Todo-Poderoso. Nós estudamos a lição anterior, aonde nós falamos do altar, aonde, né, o altar foi erguido ali, né, como centro do culto ali do povo judeu, ou seja, do povo judaico, né, onde já tinha sido restaurado. Ali havia sacrifício, ali havia expiação pelo pecado, sendo oferecido tudo ao Senhor, né? Mas, meus irmãos, o que acontece? Zorobabel, juntamente com o povo, além de trabalhar arduamente, aleluia, na construção, tiveram que enfrentar o quê? Inimigos externos e também inimigos internos, né? Homens que infiltravam no meio dos trabalhadores. Então, quando ele estava edificando o templo, homens malvados ali, né, tanto internos como externos, infiltravam no meio dos trabalhadores, né, cujo objetivo era o quê? Era atrapalhar, cujo objetivo era se oposicionar contra a edificação do templo de Deus. Então, eles vieram ali para impedir. Porém, meus irmãos, os judeus, sob a liderança de Zorobabel, não se deixaram intimidar pelos adversários. Sempre que desejavam empreender algo em favor do povo de Deus, os adversários se levantavam. Meus irmãos, isso aqui é muito tempo atrás, mas hoje não muda nada. Hoje, todas as vezes que nós empenhamos em fazer uma obra grandiosa de Deus, toda vez que nós empenhamos em ir à frente para batalhar, para a obra de Deus, fazer algo que agrada ao nosso Deus, sempre vai ter um opositor, sempre vai ter um adversário que vai se levantar, sempre vai ter alguém que vai falar assim: olha, que ali, que ele não vai dar certo não, olha, isso que vocês estão fazendo não vai dar certo. Mas muitas vezes, meus irmãos, o opositor ele não sabe que a ordem vem de Deus, o opositor não sabe o que é o nosso chamado, o opositor não sabe como Deus vai fazer na nossa vida. Então, meus irmãos, o adversário pode se levantar, mas ele vai levantar para cair, porque além de nós sermos convocados a fazer a obra de Deus, nós estamos sobre, aleluias, o aval do Todo-Poderoso, sobre o aval do nosso Deus, né? Inteiramente recebemos o que? Força e coragem para lutar. Força e coragem para lutar. Nos tempos difíceis, meus irmãos, nós precisamos nos encajar dessa palavra. Temos que ter força e coragem para lutar.
Momento difícil, momento a qual às vezes o inimigo vem para nos amedrontar, nós devemos o quê? Encajar a força, encajar a coragem e a luta. Muitos, meus irmãos, são opositores, vão querer te parar, vão querer calar tua boca. Por quê? Você é algo especial nas mãos de Deus, você é um instrumento nas mãos de Deus. Seja ainda um instrumento nas mãos de Deus. Talvez você esteja enfrentando alguma luta. Talvez você esteja enfrentando talvez uma das piores lutas da sua vida. Mas eu te falo nesta manhã, não desanime, não olhe para os inimigos. Se você olhar para os inimigos, você vai perder o foco. O foco nosso é Jesus Cristo. O foco nosso é o Senhor. E não dê atenção às críticas. Não dê atenção às críticas. Porque, meus irmãos, quando você para, você olha para o inimigo, você começa a olhar pelas críticas, você perde o foco. Mas nós devemos continuar olhando firmemente para Jesus, porque Jesus Cristo, Ele é o vencedor. E Ele sendo o vencedor, Ele nos garante também a vitória. E seja um vencedor nesta manhã. Talvez você acordou nesta manhã pensando: eu sou um fracassado, eu sou um perdedor. Não desanime, não pare, porque você, como eu, também sou um vencedor em Cristo Jesus. Então, vamos à introdução dessa lição. O altar havia sido restaurado, a festa do tabernáculo celebrada e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia, conforme o rito lá em Êxodo, capítulos 3, versículos 2 ao 4. A vida espiritual dos judeus que havia retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Então estava tudo conforme a lei de Moisés. Estava seguindo tudo prescrito conforme a lei de Moisés, que era a vontade de Deus. Somente esperava o momento de iniciar a reedificação do templo. Ou seja, ele só esperava o momento para quê? Para reedificar o templo, que tinha sido destruído há muito tempo atrás pelo rei Nabucodonosor. Então, esta é a introdução. Tudo já estava na conformidade, O povo já tinha voltado para o cativeiro babilônico, já estavam ali, com o altar restaurado, já estavam ali, celebrando ali a festa dos tabernáculos, O holocausto já estava sendo ali oferecido a Deus. Ou seja, o povo estava muito alegre, mas ainda precisava de algo especial para a alegria daquele povo. O que era que o povo precisava? A reedificação do templo, Então vamos ao tópico primeiro. Os alicerces do templo são lançados. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltados do cativeiro lançaram os alicerces no templo, lá em Êxodo capítulo 3, versículo de número 8, que fala assim: e no segundo ano de sua vinda, a casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos que vieram do cativeiro a Jerusalém, e constituíram levitas da idade de 20 anos, e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Todos apresentavam muita animação para o trabalho. Meus irmãos, construção é sinal de alegria, Quantas pessoas que moram de aluguel e uma hora Deus abençoou, aqueles ainda que Deus ainda não abençoou, creia que Deus vai abençoar, que você vai morar na casa própria, mas aqueles que moram, ou moravam também de aluguel e tinham seu terreno, primeira vez que chegou lá o tijolo, que chegou o material de construção, eu posso sentir essa alegria, porque comigo foi assim. Eu morava de aluguel, eu, minha esposa e minha filha, e quando a gente foi construir a nossa casa,
que a gente chegou no terreno, que viu chegando os materiais, o nosso coração se encheu de alegria. Porque construção é um sinal de alegria. Hoje, aqui na nossa igreja, nós pagamos aluguel, mas eu tenho certeza, eu tenho a convicção que em nome de Jesus, um dia nós iremos, né, se o Senhor nos permitir, se o Senhor não voltar antes, mas se o Senhor voltar antes, nós iremos para Jerusalém Celestial. Mas se o Senhor não voltar, nós continuaremos essa obra de Deus. E essa obra de Deus que nós fazemos aqui hoje no templo alugado, amanhã eu creio, em nome de Jesus, né, que nós iremos construir, comprar um terreno e construir um templo próprio. E a nossa alegria, meus irmãos, vai ser repleta. Da mesma forma, o povo ali, a hora que, né, começa a chegar o material ali para a construção do templo, né, sobre a construção do rei Ciro, e Zorobabel, que foi ali, né, um líder responsável ali pela edificação, meus irmãos, dos alicerces do templo, está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 8 e também ao 10, e fico imaginando a alegria daquele povo, daqueles construtores ali que estavam ali, né, o escritor fala aqui, apresentavam com muita animação para o trabalho, porque ali eles edificariam o quê? A casa de Deus. E ali, meus irmãos, o coração estava alegre, o coração estava cheio de alegria. É onde aqui vem falando na parte B do versículo, né? Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Quando o coração do povo estava inclinado a fazer a obra, a fazer esta grande obra de Deus, o coração do povo estava voltado a fazer aquilo lá. Quando o nosso coração está voltado a fazer a obra de Deus, sempre vai ter um opositor, sempre vai ter alguém que vai falar para você não vai dar certo, sempre vai chegar alguém que vai querer te desanimar, querer que você pare com a obra de Deus. Por quê, meus irmãos? A palavra do Senhor é falando, a alegria do Senhor é a nossa força. Então que nós possamos se alegrar na presença do Senhor, porque Ele nos dará força. Então o povo se apresentava diante ali daquele material, diante ali daquela construção, né, com muito entusiasmo, com muita animação para este trabalho. Então vamos ao subtópico de número 1. O lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade, ou seja, ali o lançamento do alicerce, o lançamento da construção, do começo da construção, porque o alicerce é o fundamento daquela construção, foi celebrado, meus irmãos, com solenidade, ou seja, aquele feito ali não era para passar despercebido não, porque era algo extraordinário, era algo que estava sendo celebrado, que seria, né, o templo de Deus. Que maravilha, meus irmãos, né? E Êxodo escreveu lá no capítulo 3, versículo 10, que os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas e filhos de Asaf com saltérios, para louvarem o Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Olha só, meus irmãos, a alegria daquele momento, aquele momento de solenidade, meus irmãos, não era para ser celebrado de qualquer forma, de qualquer maneira, não. Mas a palavra de Deus fala assim, que os sacerdotes já paramentados, ou seja, apresentáveis diante de Deus, meus irmãos, porque diante de Deus a gente não se apresenta de qualquer maneira, não. Diante de Deus, meus irmãos, não é de qualquer maneira que nós nos apresentamos. Se a gente vai no fórum, se a gente vai no juiz, meus irmãos, se a gente vai num lugar que é um lugar de respeito, um lugar de autoridade, aleluias, nós não vamos com qualquer roupa, mas nós vamos, né, uma roupa apresentável. Ali, meus irmãos, os sacerdotes, eles estavam paramentados, ou seja, estavam ali, meus irmãos, ao seu caráter, o que agradava a Deus, com suas vestes, com seus, né, com as suas mitras ali, aonde, né, vinha escrito na sua própria mitra ali, santidade ao Senhor. Então, meus irmãos, estava tudo certinho ali, né, os sacerdotes com as trombetas, os levitas ali, os filhos de Asaf com os saltérios, para o quê? Para louvarem o Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Quando nós lembramos, meus irmãos, de Davi, rei de Israel, o rei, meus irmãos,
quando ele traz a Arca da Aliança para Jerusalém, ele entra ali, meus irmãos, a arca na frente, e Davi ali saltando de alegria, louvando a Deus, porque a presença de Deus tinha chegado ali. E aonde a presença de Deus chega, meus irmãos, aleluias, até a tristeza tem que saltar de alegria. Aonde tem a presença de Deus, tem a alegria do Senhor. Aonde, meus irmãos, tem a presença de Deus, tem a mão do Senhor, tem o poder de Deus. E ali, meus irmãos, não era diferente. Ali era um lugar aonde chegaria a presença de Deus. Ali era um lugar onde tinha a presença de Deus. E todos os que assistiram o lançamento dos alicerces expressaram seus sentimentos com tão grande júbilo, com tão grande, aleluias, alegria, meus irmãos. Por quê? Porque as suas vozes se ouviram de muito longe. Imagine só, meus irmãos, o lançamento ali da construção do alicerce da casa de Deus. O povo começou a se jubilar de alegria, o povo começou ali a se exaltar de alegria, meus irmãos, que a própria palavra de Deus, a nossa Bíblia vem falando que as vozes se ouviram de muito longe. As vozes, ou seja, eu não sei que o povo estava ali, qual era a voz, mas eu tenho certeza que era assim: glória a Deus, aleluias, glória a Deus, aleluias, santo é o Senhor. Meus irmãos, a tua voz, ela tem que ser ouvida. A tua voz de glória, a tua voz de aleluia tem que ser ouvida de muito longe. Quanto tempo você já não glorifica a Deus? Quanto tempo você já não, aleluia, não exaltece o nosso Deus? É tempo de glorificar, meus irmãos. É tempo de jubilar com o que Deus tem feito. Ah, pastor, mas nós estamos no tempo de crise, nós estamos no tempo de pandemia, mas é tempo de agradecer a Deus, é tempo de jubilar na presença de Deus, aleluias. O povo aqui, meus irmãos, não sabia o que vinha por frente, que vinha à frente, mas o povo se alegrava no momento presente. Muitos estão esperando as portas da igreja se abrir para se alegrar. Eu me alegro a todo momento, eu me alegro a cada manhã, porque o Senhor, Ele me renova, em toda manhã o Senhor tem me renovado. Então, não espere um tempo para você se renovar, não espere um tempo para você se alegrar na presença do Senhor, mas se alegre, se renove a cada amanhã, aleluias. Então o povo jubilou e se alegrou que as suas vozes se ouviram de muito longe. Isso foi o lançamento dos alicerces celebrado ali com solenidade pelo povo judaico. Subtópico 2: a reedificação do templo. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia, né? Está lá em Esdras, capítulo número 1, versículo 1 e 2, né? Nós já estudamos onde fala, né? No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e Ele me encarregou de lhes edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Convém lembrar que o despertamento pentecostal que chegou no Brasil em 1911 trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizado pelo templo de Deus, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, meus irmãos, um grande despertamento que trouxe para o Brasil, um despertamento aqui pentecostal que chegou no Brasil nos anos de 1911, trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizado pelo templo de Deus. A Igreja de Deus é um mistério, aleluia. Efésios capítulo 3, 5, versículo
de número 32. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Aleluias, glórias a Deus. Então, que nós precisamos, retificar o templo. Qual é a retificação do templo? Hoje, meus irmãos, segundo Paulo escreveu aqui em Coríntios, ele fala: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo, habita em vós? Nós precisamos retificar o nosso templo, a nossa morada. Precisa ser uma morada limpa, precisa ser uma morada pura, precisa ser uma morada retificada por Deus, porque é morada do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Que não pode ser compreendido pelo homem natural. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, meus irmãos, não pode, a palavra do Senhor vem falando que não pode ser compreendido pelo homem natural, mas sim pelo homem espiritual. 1 Coríntios é o mistério de Deus com seu Filho Jesus Cristo e com a sua igreja, porque ele fala: grande é o mistério, é este mistério, digo, o porém, a respeito de Cristo e da igreja. Está lá em 1 Coríntios, está lá em Efésios capítulo 5, versículo 32. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 14, nos fala, aleluias, 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Elas se discernem espiritualmente. E nós vemos que o Espírito Santo, meus irmãos, ele nos ajuda, porque ele é o nosso ajudador, ele é o nosso consolador. Vamos então aqui a dois grandes exemplos aqui. Primeiro, o Espírito Santo quer salientar que Jesus, em pessoa, quer edificar a sua igreja, e ele faz conforme a palavra de Deus. Nós somos igreja. Jesus Cristo, ele vai buscar o noivo, vem buscar a sua igreja. Não vem buscar aqui as paredes, não vem buscar os bancos, não vem buscar o microfone, não. Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja. Quando ele estava aqui em pessoa, ele edificou a sua igreja. Está lá em Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18. Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18. Abra sua Bíblia, vamos ler lá. Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, contra a igreja de Cristo, as portas do inferno não prevalecerão. E ele o faz conforme a palavra de Deus, porque ele veio a serviço de Deus, e tudo é conforme a vontade de Deus. Vamos ao segundo exemplo. O Espírito Santo quer gerar um sentimento do quê? De reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus. Reverência à igreja do Senhor, meus irmãos. Temos aqui uma referência muito maravilhosa aqui em Êxodo capítulo 3, versículo 5. Vamos ler essas duas referências, meus irmãos, para nós entendermos que o Espírito Santo quer gerar em nós, porque é ele que gera em nós. Quando nós damos lugar ao Espírito Santo, ele gera em nós o desejo de vontade de buscar a Deus, ele gera em nós o arrependimento, ele gera em nós, o que? A reverência a Deus, a fidelidade a Deus. Então vamos ler a referência lá em Êxodo capítulo 3, o versículo de número 5, que fala assim: e disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Aleluia. Quando Deus fala ali com Moisés,
ali na sarça ardente. Vamos ver também uma referência aqui no livro de Eclesiastes, aleluia, glórias a Deus. Eclesiastes, capítulo 5, versículo de número 1, aleluia. Eclesiastes, capítulo de número 5, versículo de número 1, que fala sobre a reverência pela igreja do Senhor. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1, aonde há vários conselhos para ser praticados. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem o que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te a mais a ouvir do que oferecer sacrifícios. Então nós temos essas duas referências, aonde fala sobre a reverência pela igreja do Senhor, aleluia. A terceira referência: o Espírito Santo quer adestrar a igreja, porque ela é um instrumento da ação de Deus aqui na terra. Ou seja, o Espírito Santo, ele quer moldar a igreja, moldar o caráter, porque ela é o instrumento da ação de Deus aqui na terra. Aqui em Efésios, capítulo 3, versículo 10, fala: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Deus tem um trabalho para cada servo seu na grande obra de evangelização do mundo. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo, ele molda a igreja, uma igreja que o Espírito Santo habita, uma igreja que o Espírito Santo trabalha, que deixam trabalhar a presença do Espírito Santo, ou seja, uma igreja que é cheia da glória de Deus. Ela é um instrumento de ação, um instrumento poderoso de Deus aqui na terra. Então, nós que somos igreja do Senhor, nós somos um instrumento de Deus, mas nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus nos moldar, deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar nas nossas vidas, amém? Então nós lemos aqui, no tópico primeiro, vamos à síntese desse tópico, ou seja aqui, os alicerces do templo são erguidos e o povo celebra o lançamento com uma reunião solene. Vamos ao subtópico número 2. Os samaritanos opõem-se à construção do templo. Quem são os samaritanos? No período do Antigo Testamento, este era um termo que se referia aos residentes na cidade ou da província de Samaria, lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 29. Algumas desavenças entre os residentes da Palestina Média e do Sul eram evidentes no período dos juízes, mas os sentimentos foram intensificados com a formação do Reino do Norte de Israel, sob Jeroboão I. De uma forma geral, os residentes de Israel e os cananeus praticavam uma mistura racial, social e religiosa. Então vamos ao subtópico primeiro. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quando o rei Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Estes eram descendentes de uma mistura de gente
que o rei da Síria tinha deslocado para as cidades de Samaria. Depois dele ter levado as 10 tribos do reino do norte em cativeiro para a Síria, 2 Reis 13, 23, eram pagãos que haviam sido ensinados acerca do Deus de Israel. Assim os samaritanos continuavam servindo a seus deuses, mas também temiam ao Senhor. Ou seja, os samaritanos eram um povo politeísta, ou seja, um povo que tinha muitos deuses, muitos, Deus, ou seja, politeísmo, viu? No politeísmo, cultuavam a mais de um Deus, eram pagãos. Os irmãos, hoje, no nosso dia a dia, muitas pessoas são pagãos, são tementes a Deus, confiam em Deus, mas servem a vários Deus, conheciam a Deus, mas serviam a vários deuses, Serviam, faziam a vontade de vários deuses. É o que a gente vai estar entendendo um pouquinho aqui, Porque aonde a oposição, meus irmãos, ela vem sempre de índole ao Deus que ela serve. Por quê, meus irmãos? Aquele que serve a Deus, aquele que é fiel a Deus em todas as circunstâncias, é sempre uma pessoa que, em vez de ser opositora, é uma pessoa que ajuda, é uma pessoa que sempre vai estar batalhando para que a obra do Senhor vá à frente. O opositor, ele é o contrário, ele serve, ele é temente a Deus, eram temente a Deus, serviam, eles temiam ao Senhor, mas eles serviam, os deuses ali, tudo com D minúsculo, vários deuses que eles serviam e também eram temente a Deus. Então, diante disso, meus irmãos, nada que eles faziam agradava a Deus, porque Deus, Ele quer que eu e você, servimos somente a Ele. É o primeiro mandamento do Senhor. Então a gente vê que entre os moradores da terra, entre os judeus, entre ali, os israelitas, estavam também os samaritanos, que provinham, da cidade da onde? De Samaria. Está lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 23. E eram pagãos. Vamos ao subtópico número 2. Os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. Está lá em Esdras capítulo 4, versículo 4 e 5. Vamos ler lá em Esdras capítulo 4. Esdras capítulo 4, o versículo 4 e 5. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. A maldade dos samaritanos levou a enviar uma carta ao rei da Pérsia, contendo acusações mentirosas contra os judeus. Imagine só, meus irmãos, o povo judeu estava na obra, alegre, que a palavra de Deus vem falando assim, que eles estavam jubilando com... Mas, meus irmãos, os samaritanos, estava lastrada no coração dos samaritanos. Quando a maldade ela é lastrada no coração de uma pessoa, ela faz de tudo com a obra de Deus. Ela tenta de todas as maneiras, ela acusação, ela mente, ela faz tudo para acabar com a obra de Deus. E os samaritanos aqui, pegaram uma carta, escreveram na carta, contendo acusações mentirosas. Nós lemos aqui na leitura bíblica em casa. Então, essas acusações contra quem? O povo judeu. Para quê? Para que o templo do Senhor. Olha só, meus irmãos, era uma simples edificação do templo, mas gerou aqui uma ira tão grande,
no coração dos samaritanos, que eles pegaram e falaram assim, vamos inventar uma carta aqui? Vamos inventar isso? Vamos inventar isso aqui? Pode ver, meus irmãos, quando a obra começa a crescer, quando a obra começa a florescer, quando a obra começa a dar fruto, sempre vai ter um acusador, sempre vai ter alguém que vai chegar no teu superior e falar assim, olha, estão fazendo errado. Meus irmãos, a gente vai entender que depois, um pouquinho mais à frente, que uma ordem dada por uma ordem, dada por superior, quem que é? É Deus. Sempre vai prevalecer. Então, a obra de Deus, por mais que ela seja, aleluia, aqui, acusada, sempre ela vai prevalecer. Porque nós somos homens e mulheres justos. Que a acusação ela vem. Nós sabemos que muitas vezes a obra com toda Deus não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus. Sempre vai ter alguém que vai te pegar, vai falar assim, você está fazendo errado. Mas Deus é soberano. A gente vê que em Jerusalém, meus irmãos, foram construídos 2 templos. Ambos foram destruídos por ocasião de guerra. Os 2 templos, ocasião de guerra. A gente vai ver que os 2 templos, meus irmãos, foram destruídos por ocasião de guerra. Mas Deus sempre vai estar conosco. E aqui, meus irmãos, o rei recebeu aquela carta. Não conhecia bem o assunto. E mandou parar o quê? A obra. Olha só. O povo samaritano endureceu o coração. Eles se infiltraram ali no meio do povo judeu para a edificação daquela obra. Aí o que aconteceu? Eles falaram, vamos mandar uma carta para o rei, falando assim que o rei vai perder os tributos, que o rei vai perder isso, que o rei vai perder aquilo, que era tudo mentira dos samaritanos. O rei não entendeu muito a carta, não conhecia muito bem do assunto. O que ele fez? Não procurou as fontes, não procurou saber se era verdadeiro ou se era falso, porque hoje, meus irmãos, diante de uma acusação, tem que ter uma testemunha. Diante de uma acusação, tem que buscar se é verdadeiramente aquilo mesmo que está acusando. Não é a pessoa que chega, pastor, o fulano de tal fez isso, o fulano de tal fez aquilo. Um líder tem que ir lá, parei que eu vou dar uma investigada, parei que eu vou ver o que está acontecendo. Mas o rei ali, meus irmãos, não entendia muito do assunto. O que ele fez? Para a obra. Aí parou a obra, né? Está lá em 4, versículo 21. Fala assim, agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. Olha só, até que se dê uma ordem por mim. Ele poderia muito bem ir lá, ver como é que estava a construção, né? Ver como é que estava sendo a restauração do templo, mas não quis ver. Isso, meus irmãos, os samaritanos tentaram frustrar a construção aqui do templo. E aqui a gente vem ver que os samaritanos, olha que eles ouvem, eles escutam falar, Jerusalém está sendo reconstruído e o templo está sendo restaurado. Os samaritanos, e outros povos também, das redondezas ali, perturbaram. Ou seja, o inimigo ele fica perturbado quando a obra de Deus começa a dar fruto, a obra de Deus começa a ir à frente. O inimigo ele fica perturbado, fica irado, Eles temiam o quê? Eles temiam que o povo judeu se estabelecesse em Jerusalém. Ali representaria uma ameaça, uma insegurança ao seu poder. Então, traiçoeiramente, pediram a Zorobabel e a Jesua que eles ajudassem a construir o templo. Olha só como é que eles foram infiltrando, devagarzinho.
alegando que eles, como judeus, adoravam a Deus verdadeiro, quando foram rejeitados, como naturalmente deve ter suposto que seriam eles, imediatamente começaram a atrapalhar os judeus de todas as formas possíveis. Então, os samaritanos, de todas as formas possíveis, tentaram atrapalhar o povo, a edificação do templo. Mas, vamos ao síntese tópico 2. Os samaritanos que estavam entre os moradores da terra se opõem à construção do templo. Amém, meus irmãos? Então, tópico 2, os samaritanos opõem-se à construção do templo. Agora vamos, ao tópico de número 3. Como se explica a falta de resistência dos judeus? Faltou resistência dos judeus? Faltou. Então vamos ver por que faltou. Subtópico 1. Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Quem era o rei da Pérsia? Era Ciro. Uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. Ou seja, a ordem que o superior deu, ela não pode ser invalidada por uma ordem inferior. Então nós vemos, meus irmãos, que o povo tinha que ter ido atrás de quem? De Ciro. O povo judeu deveria ter ido ao rei da Pérsia para assegurar o quê? A construção. Os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Toda a história dos judeus é rica de exemplos de como Deus ajudou o seu povo em tempos difíceis. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era clara demonstração de que Deus estava neste negócio. Então, explicar a falta de resistência do povo judeu é a mesma coisa que explicar a falta de Deus na vida do povo. Faltou o quê? Eles iam buscar a Deus. E a gente vê que na história do povo judeu é rica de exemplo de como Deus ajudou o povo nos tempos mais difíceis. É no tempo mais difícil que Deus vai ajudar. É no tempo mais difícil que Deus vai mostrar ali a sua soberania, de ser um Deus que ajuda, de ser um Deus que nos dá, aleluias, que nos dá o escape no momento de dificuldade. Mas é no momento mais difícil que nós buscamos, às vezes, força em outra coisa que não é Deus. Mas, o que a gente vê aqui? Que a própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava naquele negócio, de que Deus estava com o povo. E nós vamos ver alguns exemplos aqui, meus irmãos, da história dos judeus, quando foram ajudados pelo Senhor. Olha só o que Deus fez pelo povo judeu. Nos dias do rei Ezequias, Judá foi cercada pelo exército do rei da Síria, que era Senaqueribe, que ameaçava fazer com Judá o que já havia feito com o rei de Israel, levá-los em cativeiro. Nesta hora de perigo, o rei Ezequias, o que ele fez? Buscou o Senhor. E ele buscou o Senhor, meus irmãos, o rei Ezequias. E o mais interessante, quando ele busca o Senhor, o que os irmãos acham que aconteceu? Ele foi ouvido. Aquele que busca, acha. É a palavra do Senhor. Buscou no momento de perigo o Senhor e foi ouvido. Pois um anjo feriu o arraial dos assírios. Olha só, um anjo do Senhor feriu o arraial dos assírios, destruindo quantos soldados ali do rei Senaqueribe? Quantos soldados, irmãos, imaginam ali que o anjo do Senhor feriu? Será que foi 200 soldados? Será que foram 2.000 soldados? Quantos soldados os irmãos pensam que um anjo do Senhor feriu? Irmãos, Deus, Ele é muito poderoso. O Senhor dos exércitos, Ele é muito poderoso.
O anjo do Senhor, meus irmãos, não feriu nem 2.000, o anjo do Senhor não feriu nem 10.000, mas o anjo do Senhor, meus irmãos, feriu 185.000 soldados. 185.000 soldados, meus irmãos. O anjo do Senhor feriu e deu a vitória ali ao rei Ezequias. Deus não está no nosso negócio? Deus não está conosco, meus irmãos? Talvez um tenha se levantado contra você, 2, 3, mas o Senhor ele fala que ele deu ordem ali ao anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, e 185.000 soldados foram feridos pelo anjo do Senhor, meus irmãos. É uma cidade. É uma cidade. Hoje nós estamos aqui na nossa Guaxupé, que tem na faixa mais ou menos, segundo o censo, 65.000 habitantes. Olha só, seriam mais ou menos 3 Guaxupé, 3 populações de Guaxupé, que o anjo do Senhor feriu, para ajudar quem? Para ajudar o rei Ezequias, porque Judá, meus irmãos, foi cercada pelo exército do rei da Síria. Imagine só, Judá toda cercada ali, 185.000 soldados, que ameaçavam fazer com Judá o que tinha havido feito com Israel. Você acha que Deus não está no nosso negócio? Os irmãos acham que Deus não está na tua vida? Deus está na tua vida como estava ali com Ezequias, como estava ali com o povo de Judá. Deus sempre vai estar conosco, meus irmãos. Deus vai estar com aqueles que o temem, com aqueles que o buscam. E ali Ezequias foi lá, buscou o Senhor e Deus ouviu Ezequias. Se você buscar o Senhor, Deus vai te ouvir também. Também, meus irmãos, um exemplo claro aqui que Deus foi sempre ajudado, que Deus sempre ajudou o povo. Nos dias do rei Josafá, meus irmãos, ameaçado ali pelos amonitas, pelos moabitas, uma passagem que eu gosto muito, está ali em 2 Crônicas, capítulo 20. Ali, meus irmãos, chega ali diante de Josafá, fala só: Josafá, está vindo aí diante de ti os amonitas, está vindo aí diante de ti os moabitas, e não é um pequeno número não, são grandes números, e os habitantes ali de Judá foram convocados pelo rei para pedirem socorro ao Senhor. Ou seja, o rei Josafá, meus irmãos, ele disse: olha, chama os levitas lá, vamos nos colocar de pé, porque o Senhor nos dará a vitória. Olha só, meus irmãos, que Deus faz da vida, aleluia, de Josafá. Ele convocou todos, os habitantes de Judá e pediram socorro ao Senhor. Está o texto lá em 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo número 24. Não vamos ler, não, senão depois os irmãos leem. 2 Crônicas, capítulo 20. Deus guerreou por eles, e sem terem que lutar, os inimigos foram desbaratados, ou seja, os inimigos foram dissipados. Quando Deus ele quer fazer algo na vida da pessoa, ou seja, que quando Deus quis fazer algo na vida de Josafá, falou só: vocês precisam estar com seus olhos em mim. Foi o que Josafá fez. O Senhor, Josafá, pegou e falou só: porém, os meus olhos, nossos olhos estão fitados no Senhor. O que vem a resposta de Deus? Nessa peleja não tereis que pelejar. E eles não tiveram que pelejar. Por quê? Porque Deus guerreou por eles. Talvez a peleja esteja grande, talvez a luta esteja grande na sua vida. Deus fala nessa manhã: nessa peleja não tereis que pelejar, porque estou eu pelejando, estou eu lutando, estou eu indo na frente, desbravando todo o mal, e sem ter que lutar, meus irmãos, os inimigos foram dissipados. Olha só os exemplos, são muitos outros, meus irmãos, muitos exemplos de ajuda de Deus no passado, deveriam ter inspirado os líderes dos povos à resistência a esta maldade dos inimigos judeus. Então, quando a gente olha para o que Deus fez com o povo,
Quantas vezes Deus ajudou nas pelejas, na guerra, na dificuldade, diante de um exército que era maior número, diante ali das dificuldades, né? Deus sempre estava com o povo. Deus sempre ali era o ajudador do povo. Deus sempre era ali aquele que ia na frente pelo povo, que guerreava pelo povo. E Deus mudou, meus irmãos? Deus não mudou. O mesmo Deus que estava ali com Ezequias, o mesmo Deus que estava ali com Josafá, é o Deus que nós está conosco. É o Deus que está nos ajudando, nos fortalecendo. Quando nós vemos, meus irmãos, o quanto Deus tem nos ajudado, o quanto Deus tem guiado por nós, se hoje nós estamos, aleluia, com saúde, é porque a enfermidade, meus irmãos, ela vai até a nossa casa, ela vai até a nossa vida, mas o Senhor, meus irmãos, Ele está ali, guiando por nós. Quando nós estamos ali dormindo, o Senhor está ali com seus anjos, nos guardando, nos livrando de todo mal. Quando nós saímos de nossa casa, vamos para o nosso emprego, vamos trabalhar, o Senhor Ele vai nos protegendo. Ou seja, em momento nenhum o Senhor nos abandonou, em momento nenhum o Senhor nos largou, porque o nosso inimigo, meus irmãos, nós precisamos ser resistentes ao nosso inimigo. Mas teve um motivo, meus irmãos, o motivo de falta de resistência do povo judeu. Qual era o principal motivo ali de falta de resistência? Era espiritual. Hoje nós vemos isso. Hoje, por que o inimigo tem entrado nos lares? Porque tem falta de resistência. Resistência é o que? É buscar em Deus. A palavra do Senhor fala, que é para a gente resistir ao inimigo e ele fugirá de nós. Quando nós resistimos ao inimigo, ele foge de nós. Mas e quando falta em nós uma resistência, ou seja, quando nós resistimos ao inimigo, ao pecado, às coisas, ele foge de nós. O povo judeu, houve falta de resistência, o povo começou a ceder, Então vamos ver dois exemplos aqui. Zorobabel, o chefe político do povo judeu, até então tinha confiado em sua própria força. Ou seja, Zorobabel, que foi ali um líder responsável pela edificação do alicerce do templo do Senhor, ele pensou que com a sua própria força ele ia conseguir, com a sua própria força ele ia chegar mais à frente. Mas a palavra de Deus fala, meus irmãos, que não é com a nossa força, de maneira alguma. Com a nossa força nós não chegamos a lugar nenhum. E o profeta Zacarias, meus irmãos, ele narrou, aleluia, esse feito, O chefe político do povo judeu, que era Zorobabel, até então tinha confiado em sua própria força. Está lá em Zacarias capítulo 4, versículo 6, fala assim: e respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, isso aqui, meus irmãos, é uma visão aonde Deus fala ali. Deus tem falado com o seu povo. Não é por força, não é por violência, não, mas é pelo Espírito de Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Quando, meus irmãos, as suas próprias forças se esgotaram, não teve mais condição de resistir, sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo. Sabe aquela pessoa assim, eu sou forte, eu vou lutar, mas com suas próprias forças não adianta. Agora, se você é um forte com as forças de Deus, aí sim, aí você consegue, O anjo tem que ir lá visitar e falar, olha, não é por força, não é por violência,
mas é pelo Espírito do Senhor, é pelo Espírito Santo. Esse é o exemplo que falta, de resistência espiritual na vida aqui de Zorobabel, que era líder naquele tempo. Amém? A gente vê também um exemplo de Josué, o sumo sacerdote e líder religioso do povo. Josué, sumo sacerdote e também líder religioso do povo, estava com as suas vestes manchadas. Está lá em Zacarias capítulo 3, versículo 3 também. Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos seus que estavam adiante dele, dizendo: tirai estas vestes sujas. E ali disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Então, talvez até Josué duvidou das promessas de Deus, mas o anjo ali aparece e fala: olha, vou tirar as vestes sujas, eu vou lhe colocar vestes novas. Vestes novas, meus irmãos. Hoje é o que o povo de Deus precisa: tirar as imundícias das vestes sujas, e colocar veste nova. E um sumo sacerdote ali, um líder, a palavra do Senhor vem falando, e disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e os vestiram de vestes. E o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos, se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Que maravilha, meus irmãos, ser visitado ali pelo anjo. E ali, meus irmãos, ele, as manchas que estavam, as vestes que estavam manchadas foram tiradas. Mas o escritor fala que este fato tirou dele toda a autoridade espiritual. Ou seja, as vestes sujas não tinham autoridade espiritual, mas as vestes, aleluia, limpas ali tinham autoridade. Diante do problema causado pelos inimigos, ele não tinha fé para buscar da ajuda de Deus, de Todo-Poderoso, uma vez que o ministério da fé é guardado em uma pura consciência. Ou seja, 1 Timóteo 3,9, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. Ou seja, quando nós guardamos o ministério da fé, meus irmãos, mistério da fé, de uma pura consciência, ou seja, eu tenho fé, eu creio que vai acontecer, é uma pura consciência. Mas quando eu falo assim, nós falamos assim: será que vai acontecer? Mas será que isso vai dar certo? Já não é uma pura consciência, porque a pura consciência é quando nós praticamos a verdadeira fé. Amém? Então, nós demos dois exemplos aqui: Zorobabel, que quis confiar na sua própria força, e também Josué, que teve um momento ali, que pensou: será que Deus vai fazer? Será que Deus vai, momento que estava com as suas vestes sujas. Não por força nem por violência, mas pelo Espírito. Embora nessa mensagem tenha sido entregue a Zorobabel, é aplicável a todos os crentes nos dias de hoje. Todos nós, meus irmãos, só conseguimos fazer a sua obra se formos capacitados pelo Espírito Santo. Olha só consegue fazer a obra de Deus se for capacitado. E quem capacita é Deus, não é o homem. Tem muito homem que fala assim: vem para a minha igreja que aqui eu vou te erguer como diácono, vem para a minha igreja que aqui eu vou colocar você lá em cima como presbítero. Meus irmãos, não adianta nada. Se Deus não capacitar o homem, não capacita ninguém não. Lembra do exemplo de Zorobabel, com a sua própria força? De jeito de maneira. Hoje, meus irmãos, tem sido assim a obra de Deus. Infelizmente tem sido assim. Só conseguimos fazer a sua obra se formos capacitados pelo Espírito Santo. A gente vê o grande exemplo de quem? De Jesus Cristo. Jesus iniciou o seu ministério no poder do quê? Do Espírito. Está lá em Lucas capítulo 4, do versículo 1 ao 18.
Jesus, ele dá início ao seu ministério ali pelo poder do quê? Do Espírito. A igreja foi revestida do quê? Pelo poder do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, aleluia, para cumprir o quê? A grande comissão. O que a gente entende? Que se a gente não buscar capacitação do Espírito Santo, no Espírito Santo, não vamos chegar a lugar nenhum. Não vamos conseguir lugar nenhum. Não é um status ali no Facebook, não é um status no WhatsApp que vai nos dar poder, que vai nos dar autoridade. Quem nos dá autoridade é o mesmo que deu autoridade a Jesus Cristo. É o Espírito Santo. É o mesmo que deu autoridade sobre a igreja no dia de Pentecostes. É o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não for conosco, nós não chegamos a lugar nenhum. E muitos hoje, meus irmãos, pela sua egocêntrico, né? Eu sou melhor. Eu faço isso, Deus manda. Eu faço isso, Deus obedece. Para com isso. Deus faz e a gente obedece. Tem uns que colocam assim: eu vou pedir para Deus e Deus vai fazer. Se for a vontade de Deus, vai fazer. Mas se não for a vontade de Deus, não vai fazer de maneira alguma. Pode ser o que for. Pode ser o que for. Deus, meus irmãos, o Senhor, Ele quer capacitar. O Senhor, a todo momento, Ele quer capacitar. Mas a própria palavra fala que grande é a seara e poucos são os ceifeiros, poucos que querem trabalhar na obra de Deus. Nos dias de hoje, muitos se intitualizam, mas na hora que chega a prova, na hora que chega a dificuldade, nega a soberania de Deus, nega o princípio da doutrina, nega a vontade de Deus e começa a fazer o quê? A vontade do homem, começa a se corromper. Quando o homem ele se entrega na corrupção, ele deixa de ter parte com Deus, porque Deus não trabalha nessa parte. Deus trabalha com quem é santo. Deus trabalha com quem é separado, quem é santificado. Essa é a forma de Deus trabalhar. Se Deus trabalha na minha vida, é porque há algo na minha vida que agrada a Deus. Se Deus trabalha na tua vida, é porque há algo na tua vida que agrada a Deus. O que agrada a Deus? Você já parou para pensar o que agrada a Deus na sua vida? Isso faz muita diferença. A nossa vida santificada, a nossa vida, uma vida debaixo da doutrina do Senhor. Como eu te falei no começo, não é de qualquer forma que a gente chega na presença de Deus. Não é de qualquer forma que a gente chega para receber algo da parte de Deus. A gente vê que lá no tempo do tabernáculo, o sumo sacerdote, ele tinha ali, né, a obrigação de estar, né, fisicamente, né, preparado, espiritualmente preparado. Tinha que ter um preparo para chegar na presença de Deus. Então, pastor, mas Deus não quer a gente de qualquer maneira. Deus, a gente não vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, não vinde a mim aqueles que estão, né, abandonados, sim. Mas aqui, que vai mudar a tua vida, é a forma que você vai se transformar. A forma que você vai se transformar. Você pode chegar na igreja como um viciado, mas você pode sair um homem transformado. Você pode chegar na igreja como, né, uma pessoa, olhar aos olhos da população como, né, uma pessoa excomungada, como uma pessoa que não tem caráter, uma pessoa que não tem vida, mas na presença de Deus, o Senhor vai te honrar. Você vai sair como um homem, como uma mulher de Deus. Você vai sair transformado pelo Espírito Santo de Deus. Quem transforma o homem? O Espírito Santo de Deus. É por força? É por violência? Não. A própria palavra fala assim: mas pelo Espírito. Então, que nós, né, que o Espírito Santo de Deus venha governar, que o Espírito Santo de Deus venha nos capacitar e que nós possamos fazer o quê? Cumprir a vontade dele. Cumpra a vontade de Deus. Isso é o que Deus quer. Cumpra a vontade de Deus. Amém? Vamos ao tópico número 4. A reação
dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Então, meus irmãos, só para a gente entender um pouquinho, os judeus começaram a fazer a obra estava indo, estava alegre, estava cantando, só tinha de alegria. Aí acontece, o samaritano foi, infiltrou ali, inventaram uma mentira, levaram uma calúnia ao rei, uma carta, o rei mandou parar. Aí acontece, a falta de resistência do povo judeu, a falta de Deus, a falta da presença de Deus, fez com que eles parassem. Aí a hora que eles pararam, houve o que? Uma reação do adversário, houve uma reação aqui dos samaritanos, quando os judeus cessaram a obra. Eu vou dar um exemplo mais claro. Você está fazendo a obra de Deus, você está alegre em fazer a obra de Deus, chega a adversidade chega na tua vida, você pega e fala assim, vou parar, ixi, está difícil agora chegou o momento que não dá mais para ir. Vai ter uma reação do adversário. Esta é a reação dos samaritanos. Vamos ler. A tristeza dos judeus. O povo, em geral, tinha desde o início da construção acompanhado o trabalho com simpatia. Ou seja, Deus no começo estava com simpatia, estava com alegria. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. Olha só, meus irmãos. Entusiasmo, união. Nós lemos aqui, né? Oração, trabalho, vigilância, bravura, precaução e união faz da obra do Senhor uma obra avivada. Quando se tem a oração, quando se tem o trabalho, porque a obra de Deus é um trabalho. Não adianta nada você, eu quero estar na obra de Deus, mas não quero trabalhar. Eu quero ficar encostado. Não. A obra de Deus é para trabalhar. Nós somos trabalhadores da obra de Deus. Aprenda isso. Eu quero ficar quietinho no banco. Não. Então você não está na obra. Nenhum construtor de uma obra contrata uma pessoa a trabalhar, a pessoa ficar parada, sentada. Nós devemos entender a obra de Deus, que é um trabalho. Imagine só, você vai lá e entrega um currículo lá numa obra, está construindo um prédio lá no centro da cidade. Você chega lá, né? Aí aquele que está tomando conta da obra lá, o engenheiro fala, não, vou te contratar, você vai trabalhar nisso, naquilo. Não, eu quero ficar sentadinho, quero só ver a obra crescer. Você vai ser contratado? Não. A mesma forma é a obra de Deus. Ficar parado não agrada a Deus. É vigilante. Ser vigilante na obra de Deus. Está fazendo a obra, olhando. Se estiver trabalhando na obra, meus irmãos, e não ser vigilante, vai cair um tijolo, vai cair uma pedra. A obra de Deus, a gente tem que estar vigilante. Por quê? Porque toda hora o inimigo ele vai tentar nos acusar, toda hora o inimigo vai tentar nos afrontar. Tem que ser com bravura, ou seja, destemido. Tem que ser com autoridade que Deus tem nos dado. Precaução. Nós fazemos a obra com precaução, porque vai chegar o momento o inimigo vai vir diante de nós vamos saber com precaução qual é a forma de combater o inimigo. E a união, meus irmãos. A união, ela é responsável pela obra. Uma pessoa não consegue fazer uma obra sozinha, precisa da união de pessoas para ajudar. Da mesma forma, é dessa forma que o povo judeu estava. Então, eles sentiam tristeza, por quê? Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. O povo tinha ouvido falar de que os deuses do céu estavam do lado dos judeus, ajudando-os. Mas e agora? Onde estava o seu Deus? Estava no mesmo lugar, só que eles não buscavam Deus. Eles não foram buscar em Deus. Muitas vezes, o inimigo fala assim, né? Você é uma serva de Deus, você é um servo de Deus. Aí chega a dificuldade. Chega o momento da dificuldade. O que o inimigo acusa? Cadê o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Até mesmo você, às vezes, fala assim, aonde está o Senhor, meu Deus? Deus está no lugar de sempre. Deus está sempre no mesmo lugar, olhando para nós. E nós, onde nós estamos? Aí vem o que? Se era a tristeza dos judeus por parar a obra, vinha a alegria do quê?
do inimigo, os samaritanos. Os inimigos dos judeus regozijavam-se grandemente. Eu fico imaginando ali o povo samaritano. Olha lá, olha, parar a obra. Olha lá, falando que ia parar. Parar a obra. Dessa forma, meus irmãos, o inimigo ele fica dessa forma. Sobre a minha, sobre a tua vida. Certamente, os conselheiros foram parabenizados pela sábia e competente ação. Porque os samaritanos foram atrás dos conselheiros, né? Onde escreveram a carta. E ali não entenderam muito bem a carta, né? Mas, meus irmãos, o que iria acontecer? O gozo dos ímpios é de pouca duração. Porém, o gozo dos ímpios é de pouca duração. Talvez, às vezes, você pode perder uma luta, mas você não vai perder a batalha. Tem luta, meus irmãos, que é difícil, mas Deus está conosco. Vamos dar exemplo aqui, meus irmãos. Temos aqui 2 exemplos. Que o gozo do ímpio é de pouca duração, ou seja, o gozo do ímpio dura pouco. Dura pouco. Olha aqui o gozo dos filisteus que haviam prendido Sansão terminou em tragédia. Quando os filisteus eles prendem ali Sansão, eles fazem, né? Prenderam Sansão. Eles começam a celebrar. Leva Sansão, né? Lá para o centro ali do castelo ali deles, né? Que eles tinham ali no templo de Dagon, um templo enorme, suas colunas formosas. Era o templo de Dagon. Os filisteus levou Sansão e começaram a zombar ali de Sansão. Cadê teu Deus? Teu Deus não tem mais força? Não te dá mais força? Meus irmãos, ali estava o mistério de Deus. Eles começaram a zombar, mas, né, zombavam, se alegravam por ter prendido Sansão, mas terminou numa tragédia. Naquele dia ali que eles estavam zombando, naquele dia que eles estavam ali, né, se alegrando por ter prendido Sansão, tinha 3.000 homens. A Bíblia vai falar que tinha 3.000 homens dentro do templo de Dagon. Sabe o que Deus fez? Deus deu força para Sansão pela última vez. E a gente vai entender, meus irmãos, a palavra de Deus vai dizer que foram mais mortos no dia que ele morreu do que no dia de sua morte. Foram mais mortos, pessoas mais mortas no dia de sua morte do que por toda a sua vida. Naquele dia ali somente 3.000 homens estavam dentro do templo de Dagon. Não contou as mulheres, não contou se tinha mulheres, mas imagine só o fim da alegria dos filisteus. Olha só também, meus irmãos, a alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para atrair Jesus foi de curta duração. Vem aqui, Judas, você vai trair Jesus. Deram-lhe umas moedinhas para Judas, pagaram, né? Alugaram Judas, mas foi de curta duração, porque com a ressurreição de Jesus Cristo, seus problemas agravaram. Olha só, durou pouco. A alegria do samaritano durou pouco também. Mas, meus irmãos, vem o desânimo dos judeus. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiram-se humilhados e tristes, mas passado algum tempo acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. Irmãos, o tempo que nós vivemos hoje não é um tempo de comodismo, não é um tempo de se acomodar. A situação que nós vivemos é uma situação difícil, sim, é uma situação que nos traz a confiar plenamente em Deus, é uma situação que a gente tem que lutar. Aqui, meus irmãos,
se eles não acomodassem, se eles continuassem querendo lutar pela continuação aqui do templo, mas isso não foi o que eles fizeram. Eles pegaram, vieram ver que o desânimo, um desânimo, meus irmãos. Quantas pessoas estão desanimadas? Tem pessoas que nesse domingo pela manhã acordou e já virou assim, às vezes para a esposa, para o esposo: hoje eu estou desanimado para ir buscar um pão. Quantas pessoas hoje estão falando assim: hoje eu estou desanimado para fazer o almoço? Irmãos, enquanto tem muitos lutando pelo pão, enquanto tem muitos lutando pelo prato de comida, tem muitos falando assim: eu estou desanimado. Hoje a igreja vai ter culto presencial, estou desanimado para ir. Irmãos, desperta, acorda, tem que sair do comodismo. O comodismo leva você, meus irmãos, a ter uma vida sedentária com Deus, e vida sedentária com Deus, meus irmãos, não é do agrado do Senhor. Nós devemos ser fervorosos na presença de Deus, devemos ter uma vida, aleluia, de alegria na presença do Senhor. Glórias a Deus. O desânimo era uma das mais eficazes armas usadas por Satanás, e ainda continua sendo. O próprio Jesus falou assim: ei, tem de bom ânimo, eu venci, e vós também vencereis. Se o Mestre falou isso, meus irmãos, se o Mestre falou isso, Jesus Cristo, nosso Salvador, falou isso, para que desanimar? Mas que nós possamos lutar contra o desânimo em nome de Jesus. Alguns conformaram-se, pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus construir o templo. Está lá em Ageu capítulo 1, versículo 2. O povo falou assim: será que é a vontade de Deus mesmo construir o templo? Será que é a vontade de Deus mesmo me dar uma casa própria? Será que é a vontade de Deus me dar uma vida, aleluia, abençoada? Irmãos, enquanto nós estivermos pensando assim, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente tem que mudar. Em nome de Jesus vai dar certo. Em nome de Jesus já deu certo. Outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar as suas próprias casas. Deus, em nome de Deus, fala: por causa da minha casa, por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Ageu 9. Outros chegaram a faltar com as suas obrigações espirituais. Olha só, meus irmãos, outros faltaram com as suas obrigações espirituais, de estar em oração, de estar buscando a Deus, de estar intercedendo: Senhor, nosso Deus, ajuda, Senhor, para que nós possamos edificar, para que nós possamos, aleluia, conseguir, aleluia, esta alegria que nosso coração, quando nós começamos o fundamento da casa, do templo, nós possamos continuar esse templo. Mas não, eles faltavam com suas obrigações espirituais, até mesmo, meus irmãos, deixando de contribuir para a casa de Deus. Olha só, deixar até mesmo de contribuir para a obra de Deus. Não é fácil não, meus irmãos, não é fácil não. Hoje, meus irmãos, muitos estão da mesma forma como estava lá na época da reconstrução do templo. Nós não podemos tomar rumo, meus irmãos, como esse povo tomou. Nós temos hoje a palavra de Deus, que é uma palavra que nos libertou, uma palavra que nos dá um entendimento, que nos faz enxergar coisas, extraordinárias em nossas vidas. Nós temos hoje, a presença do Espírito Santo, que nos ajuda a entender o que Deus quer conosco, que nós não vamos a tomar caminhos maus. Talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. Amém? Os irmãos, quer saber como acaba o final dessa linda história de Deus? Então não perca a lição
de domingo, dia 2 de agosto, aonde Zorobabel recomeça a construção do templo. Amém? Então vamos terminar aqui com a síntese do tópico 4. A oposição dos inimigos fez com que os judeus abandonassem a construção do templo. Eles abandonaram. Mas a hora que a gente vai entender um pouquinho, né? No 24º dia do mês 9º, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Ponde os coração nas coisas de Deus. Então os irmãos não percam, domingo que vem, dia 8, a lição de número 5, Zorobabel recomeça a construção do templo. Amém, meus queridos irmãos? Eu quero agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco desde o começo. Aprendemos muito a respeito, aleluia, aqui da reconstrução do templo, né? Ou seja, que enfrentou várias oposições, mas Deus sempre vai estar conosco. Amém? Os irmãos tenham um almoço abençoado, um domingo abençoado, uma tarde de descanso. Lembrando os irmãos que hoje, às 18 horas, temos nosso culto presencial e também nosso culto, né, que é presencial e também online, para os irmãos que estão no grupo de risco, ficarem em casa, ficarem em nossas casas, né, e também aproveitar e assistir, aleluia, o nosso culto especial com a família. Deus tem uma palavra para você, que Deus te abençoe ricamente, que Deus venha te guardar, que as promessas do nosso Deus estejam sobre a tua vida, sobre a minha vida, e não vamos deixar que a oposição, não vamos deixar que o mal possa nos atrapalhar. Vamos olhar para Deus, vamos caminhar com o Senhor, sabendo que o nosso Deus, meus irmãos, é Ele que nos concede a vitória. Amém? Então oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós louvamos e te agradecemos, meu Deus, por esse ensinamento, Senhor, meu Pai. Nós sabemos, Senhor, meu Deus, que o inimigo, Senhor, nós sabemos que a oposição, Senhor, meu Deus, trabalha, Senhor, meu Pai, contra nossas vidas, Senhor, contra a tua obra, Senhor, meu Deus, mas nós sabemos, meu Deus, que tu és, meu Pai, aquele, Senhor, meu Deus, a qual nos designou a fazer esta grande obra. Esta obra é sua, Senhor, meu Pai, e nós cremos na tua vitória, Senhor. A tua vitória, Senhor, meu Deus, é a nossa vitória, Senhor. Por isso, meu Deus, abençoa o teu povo, Senhor. Que nenhuma oposição, que nenhum mal, Senhor, meu Pai, possa parar o teu povo, Senhor, que caminha rumo a Nova Jerusalém, Senhor, meu Pai. Nesta manhã de domingo, Senhor, meu Pai, abençoa, Senhor, meu Deus, curando, Senhor. Visita os hospitais, visita aqueles que estão nos leitos de UTI, Senhor. Visita aqueles, meu Pai, que estão desanimados, Senhor. Aqueles que estão parados neste momento, Senhor, meu Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, venha visitar, venha dar ânimo, Senhor, nesta manhã, meu Pai. É o que eu te peço, Senhor, e agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Vamos terminar com a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus que reina em cada coração, e todos abençoados digam amém. Está terminado em nome de Jesus.